O que é o livre-arbítrio? E o que a Bíblia tem a dizer sobre isso? As Santas Escrituras apoiam a ideia de que o ser humano tem esta livre vontade ou não? No vídeo de hoje, eu busco trazer a resposta a essa pergunta. Para começar, eu gostaria de bem brevemente fazer uma leitura aqui de uma definição do próprio dicionário sobre o que é o livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio, substantivo masculino, possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. Então, é um conceito que a gente tem um contato até que bem grande, já para a gente entender o que uma pessoa quer dizer, especialmente no sentido religioso. O que é ter livre-arbítrio? É você ter a chance de escolher. E quando a gente entra com certas denominações, maneiras de pensar no cristianismo, a gente tem o calvinismo, que ele é bem famoso, que além de seus pontos sobre predestinação, sobre graça irresistível, a gente tem também um pilar extremamente importante, afinal todos os pontos do calvinismo eles são bem interconectados, ao ponto que um depende do outro para ser verdade, como um todo eles são muito dependentes, um ponto relacionado ao outro. A gente tem tudo isso se baseando também no conceito de quê? De livre-arbítrio. Então, para eles, o livre-arbítrio não é real. O livre-arbítrio não existe. Por conta disso, a graça é irresistível, Deus escolhe quem vai ser salvo ou não. A expiação de Jesus Cristo foi limitada. Jesus não morreu por todo mundo, ele morreu só por algum grupo de pessoas específicas. E essas pessoas por quem Jesus morreu, elas foram predestinadas desde antes do nascimento. Elas não têm nenhuma escolha se, eu vou acreditar ou não vou acreditar. Você vai acreditar. É algo imperativo, é algo obrigatório. Então, o calvinismo eu diria que é um dos mais famosos por disseminar essa doutrina. A gente tem várias pessoas aqui no Brasil, várias figuras que ensinam contra o livre-arbítrio. O exemplo é um cara presbiteriano, se eu não me engano. O nome dele me fugiu aqui totalmente, mas eu posso colocar o nome dele nos comentários aí, que eu já vi ele pegando, fala que existe livre-arbítrio, me diz que tem livre-arbítrio. O ser humano está morto espiritualmente. Então, eles são os principais disseminadores disso. Os presbiterianos também são bem calvinistas em suas doutrinas, então é natural que eles tenham esses conceitos, essas ideias contrárias à livre escolha do ser humano, livre escolha no que ele vai acreditar, se ele vai aceitar Jesus ou não, se ele vai fazer essa ação ou se ele vai fazer aquela ação. E a gente acaba tendo até um espectro, ok? Em que a gente tem aqui, em um ponto, pessoas que acreditam que o livre-arbítrio não exista, mas que Deus não obriga você a pecar, que Deus não obriga você a fazer cada mínima situação. Por exemplo, eu estou usando aqui uma blusa azul. Tem pessoas que acreditam que Deus me obrigou a usar essa blusa azul, que tudo isso foi predestinado, que o meu corte de cabelo, que os posters que estão colados aqui no meu quarto, tudo isso eu não tive escolha de nada. Eu fui tudo obrigado a fazer. Deus que escolheu cada uma dessas coisas que eu iria fazer. A gente tem esse extremo. E a gente tem um nível mais leve, mais baixo, que diz que não existe livre-arbítrio, mas eu ainda posso escolher a roupa que eu vou usar, os posters que eu vou colar no meu quarto. Tudo bem? A gente tem esses dois extremos. E eu vou estar falando de ambos nesse vídeo. Vamos começar aqui com esse extremo, que diz que Deus escolhe cada mínima ação de cada ser humano, inclusive os pecados que ele comete. Ou seja, a razão, a causa por trás de cada assassinato, de cada roubo, de cada mentira, de cada ato de pedofilia, cada ato abominável viria da escolha de Deus para com o ser humano. Vamos analisar primeiro esse conceito que nega o livre-arbítrio e diz que Deus é soberano, que Deus ordena cada ponto mínimo da sua vida. Vamos começar aqui o nosso estudo em Eclesiastes capítulo 7. Eclesiastes capítulo 7. Eu, pessoalmente, acredito que essa é uma doutrina bem fácil de se demonstrar o porquê que é falsa. Não somente o porquê que o livre-arbítrio é verdadeiro, porquê que Deus não obriga a gente a pecar, o porquê que nós temos sim a capacidade de escolhermos no que vamos acreditar, mas também é bem fácil de desmontar todo o calvinismo. E futuramente eu pretendo estar fazendo mais vídeos em relação a cada um dos pontos, mas por questão de tempo vamos focar aqui nesse primeiro ponto, sobre o livre-arbítrio. Então, Eclesiastes capítulo 7, vamos aqui para o versículo 20. Porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Tá, mas você pode dizer, não, mas isso aí a gente já sabia, todos somos pecadores, mas isso é porque Deus obrigou a gente a pecar. Vamos então agora comparar nesse mesmo capítulo com o versículo
29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Deus fez o homem puro. Porém, mas eles buscaram muitas invenções. Então não é do plano de Deus que nós cometamos pecados, que nós cometamos injustiças. Afinal, o pecado é justamente a transgressão da lei. Então a gente tem aqui, por um lado, Deus falando, olha, não faça esse pecado. Deus falando para Adão e Eva, não comam desse fruto. Não façam isso. Essa é a vontade de Deus. Essa é a lei. Isso é a pureza, a coisa correta a se fazer. Porém, o que o homem vai e faz? Come do fruto. O que o homem vai e faz? Mente, comete assassinato, comete ações inimaginavelmente ruins. A gente tem esse tipo de coisa acontecendo. E isso já indica que Deus não está obrigando a gente a pecar. Pelo contrário, Deus gostaria que a gente não pecasse. E Ele também não nos obriga só a fazer coisas boas. A gente tem essa escolha de pecar ou de não pecar. Tudo bem? Então aqui, só esse versículo já demonstra bem claramente que Deus fez o homem bom, porém eles, não Deus, eles buscaram muitas invenções. E é por conta disso que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, que quando nós somos tentados, que quando nós pecamos, isso tudo é da nossa própria concupiscência, da nossa própria vontade, tudo bem? Tiago capítulo 1, indo aqui para o versículo 13, que homem algum, ao ser tentado, diga, por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a nenhum homem tenta. Deus não vai tentar ninguém a fazer o mal. Deus não vai obrigar ninguém a fazer o mal. Não é Deus que está fazendo a pessoa cometer adultério, não é Deus que está fazendo a pessoa cometer fornicação, cometer assassinato, não é Deus que está fazendo a pessoa não ir na igreja, a pessoa odiar o seu irmão ou a sua irmã. É essa própria pessoa que está fazendo isso com ela mesma. É a carne dessa pessoa que está com essa vontade, com essa tentação, e é a pessoa que escolhe ser levado por essa tentação. É a pessoa que escolhe se render a essa tentação. Vamos aqui para o próprio versículo 14, logo depois do 13 que a gente acabou de ler. Mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo, pela sua própria vontade. Versículo 15. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado. Ok? Esse desejo sendo atendido, a pessoa está com uma vontade de cometer adultério, ela vai cometer adultério, o que acontece? Gera o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é justamente a morte. E isso não é o plano de Deus para conosco, para com a nossa vida. Isso é uma escolha do ser humano. E é por isso também que se a gente for para Jeremias capítulo 19, a gente vai ver um ponto extremo aqui de atos horríveis que o ser humano comete, especificamente aqui o povo de Israel, esse adultério espiritual que eles estavam cometendo, seguindo outros deuses, cometendo até sacrifício de seus próprios filhos. É nesse ponto aqui que a gente vê Deus falando algo extremo em relação a eles. Jeremias capítulo 19, versículo 4. Porque eles me abandonaram e tornaram estranho este lugar. E nele queimaram incenso para outros deuses, os quais nem eles nem os seus pais conheceram, nem os reis de Judá, e encheram este lugar com sangue de inocentes. Eles também edificaram os lugares altos de Baal, para queimar os seus filhos por meio do fogo, como ofertas queimadas a Baal, o que eu não ordenei. Deus não ordenou isso. E muito menos, e nem falei isto, nem veio isto à minha mente. Deus está falando, olha, isso nem veio à minha mente. Quando eu estava pensando em coisas que os seres humanos devem fazer, as boas ações que os seres humanos devem fazer, as ações que os seres humanos devem fazer no seu dia a dia, isso nem veio à minha mente. Isso não quer dizer que Deus não tem essa presciência de tudo que vai acontecer. Deus é todo poderoso, Deus sabe de tudo, Deus sabe de tudo que ia acontecer antes do começo do mundo. Porém, o que Deus está falando aqui? No meu plano para a humanidade, no meu plano para vocês, para esse povo, nem vinha à minha mente isso. Não era algo que Deus pensou, eu vou querer que eles façam isso em algum momento. Não era algo que Deus planejou para eles de maneira alguma. Foi da própria livre vontade, da própria concupiscência deles, que esse pecado abominável de sacrifício humano, de sacrifício dos próprios filhos, queimar incenso para outros deuses, fazer esses atos horríveis, terríveis para falsas religiões, isso veio da própria vontade, da própria desobediência, da própria
ignorância e obstinência desse povo obstinado. Tudo bem? Então, vamos agora para Efésios capítulo 2, para a gente concluir esse ponto. Porque eu espero que tenha ficado bem claro que a Bíblia demonstra que Deus não escolhe que a gente peque. Deus não quer que a gente peque, não está escolhendo que pecado a gente vai pecar. Deu para entender? Deus não está nos obrigando a pecar. Esse é o meu ponto. Deus não nos obriga a pecar. Deus não nos tenta. Deus não está falando para você, você vai mentir hoje, você vai cometer adultério, você vai cometer assassinato. Não, é a pessoa que é tentada pela própria vontade dela e comete esse pecado. Então vamos agora para Efésios. Efésios capítulo 2, para a gente concluir esse ponto e continuar seguindo para o próximo. Efésios capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, os deu vida, estando mortos em transgressões e pecados, nos quais no passado caminhastes, conforme o curso deste mundo, conforme o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós vivíamos e fazíamos parte desses filhos da desobediência. A gente era filho da desobediência antes da gente ser salvo, antes da gente ser filho de Deus. Não somente filho da desobediência, mas a gente também era filho da ira, entre os quais também todos nós vivíamos em tempos passados, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então aqui em Efésios está falando que por natureza a gente é filho da ira, a gente é pecador, a gente é transgressor. Por quê? Porque Deus nos criou com a capacidade de escolher comer o fruto ou não. E o ser humano sendo imperfeito, e o ser humano por escolha sendo fraco, por escolha dando a sua própria vontade, se entregando à sua própria vontade, é um filho da ira. Novamente, não foi Deus que nos obrigou a pecar. Ele nos criou com a capacidade de escolher entre o certo e o errado. E quantas vezes nós não escolhemos o errado? Por preguiça, por desobediência, por ignorância, ou porque a gente é muito egoísta para querer se preocupar com os outros, com as outras pessoas que o nosso pecado está afetando. Então, isso tudo acontece por conta da nossa vontade. Isso não quer dizer que nós fazemos as regras. Tudo bem? Então, foi Deus que escolheu que quem pecasse morresse espiritualmente? Foi. Foi Deus que escolheu que nós nascêssemos, que o ser humano fosse composto de carne, de alma e de espírito? Corpo, alma e espírito? Sim, foi Deus que escolheu isso. Foi Deus que escolheu que a única maneira da gente nascer de novo, da gente ir para o céu, seja pela fé? Sim, não foi nenhum homem que escolheu, não, a salvação vai ser dessa forma e vai para o inferno quem fizer XYZ. Foi Deus que escolheu as regras, ok? Foi Deus que criou o mundo, foi Deus que nos criou. Porém, Deus nos criou com a capacidade de escolher seguir essa regra ou não seguir. Nós temos total livre-arbítrio de escolher acreditar ou não, mas a gente não tem escolha sobre quem vai para o céu ou quem vai para o inferno. A gente não tem escolha sobre o que está na Bíblia. Quando eu leio, por exemplo, essa doutrina de livre-arbítrio, ou seja qualquer pecado que for, eu estou aqui no canal e eu faço um vídeo falando sobre mentira. Você pode ignorar o que eu falei? Pode. Você pode ignorar o que a Bíblia falou? Pode. Você pode ficar bravo com isso? Pode. Você pode achar bonito e não fazer nada com a sua vida? Pode. Você pode achar bonito e aplicar na sua vida? Pode. Você tem todas essas opções e muitos mais de o que você vai fazer com essa informação que você está aprendendo. Mas foi você que escolheu que a Bíblia falava que mentir é errado? Não foi. Então a gente tem que fazer esse discernimento também. A gente não escolhe as regras do jogo, mas a gente escolhe se a gente vai jogar obedecendo elas ou não. Tudo bem? Ficou claro esse ponto? Então a gente viu aqui que por natureza a gente é filhos da ira. E é isso que os calvinistas vão pegar e se agarrar. Não, a gente é por natureza filhos da ira, a gente nasce morto espiritualmente, a gente não tem escolha nenhuma de fazer nenhuma ação boa. Vamos ver então o que Romanos capítulo 2 tem a dizer sobre isso. Porque de fato, por natureza, nós temos essa capacidade de pecar. A gente falha, a gente comete iniquidade, a gente escolhe ser fraco. Romanos capítulo 2, olha o que é dito, indo aqui para o versículo 14, porque a verdade é que assim como todos nós temos a capacidade de fazer o errado,
todos nós também temos a capacidade de fazer o certo. Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque quando os gentios que não têm lei, não têm a Bíblia, não têm os estatutos, fazem naturalmente as coisas contidas na lei. Naturalmente, por natureza. As coisas contidas na lei. Não tendo eles lei, são a lei para si mesmos, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Olha que beleza! A lei de Deus escrita em nossos corações, em seus corações, testificando também a sua consciência e os seus pensamentos, ou acusando-os ou defendendo-os. Deus nos criou com consciência, Deus nos criou com a lei dele em nossos corações, com discernimento de certo e errado, que todo ser humano nasce. Então, todo ser humano, a partir do momento que foi criado, ele foi criado puro. É isso que Eclesiastes 7 fala. Porém, com o tempo, nós buscamos muitas dimensões. Porém, com o tempo, nós pecamos. Nós somos tentados e nós falhamos. Isso é o que acontece com a humanidade. E é por isso que Davi, e diversas vezes na Bíblia, a gente vê sendo falado um sacrifício voluntário. Ok? Deus falando, olha, além desses sacrifícios normais, tem também um tipo de sacrifício que é o sacrifício voluntário. Algo que é voluntário não é algo obrigatório, não é algo imperativo. Deus não está te obrigando a fazer aquele sacrifício. É algo que vem do seu coração. Vamos aqui para Salmo 54. Livro de Salmos, no Salmo 54. Onde a gente vai ver que claramente o conceito e a palavra livre-arbítrio são bíblicos. Ao ponto que se você tiver uma King James em inglês mesmo, você vai ver que a palavra free will, livre-arbítrio, livre vontade, ela aparece diversas vezes na Bíblia, especialmente no livro de Esdras e Neemias. Você fala, mas a minha portuguesa não tem. Ela pode não ter a palavra livre-arbítrio. Algumas têm. A minha King James inicial que eu tive, uma de estudo bem grandona, que eu usava ela nos vídeos anteriores, ela tinha a frase livre-arbítrio. Agora, muitas traduziram para um sinônimo, que é este visto aqui em Salmo, no Salmo 58. Vamos aqui para o Salmo 54. Salmo 54, versículo 6. De livre vontade eu sacrificarei a ti. De livre arbítrio, de livre escolha, eu sacrificarei a ti. Eu louvarei o teu nome, ó Senhor, pois isso é bom. Eu sacrificarei a ti com essa livre vontade, pois isso é bom, pois isso é correto, pois isso é o certo. Aqui, o salmista está obedecendo o que a lei de Deus em seu coração, o que a sua consciência diz o que é correto. A consciência é essa que nos foi dada por Deus, por nosso Senhor, ok? E vamos agora também para Salmo 119. Rapidamente vamos para Salmo 119. No versículo 108, aceita, eu te imploro, as ofertas voluntárias da minha boca, ó Senhor, e ensina-me os teus juízos. Então espero que tenha ficado bem evidente que não somente a gente não está falando aqui, a Bíblia não apoia essa situação em que Deus nos obriga a pecar, em que Deus escolhe que a gente vai pecar tal pecado, que a gente vai fazer tal ação negativa, que a gente vai transgredir. Deus não faz isso. E também de que nós temos naturalmente a escolha de fazer o certo. Que muitos calvinistas vão dizer que, você pode ter essas escolhas de que roupa você vai usar, que pôster você vai ter no seu quarto, mas você não tem a escolha de fazer alguma coisa boa. Você tem que ser tocado por Deus e ser obrigado a partir desse ponto a fazer coisa boa. Especialmente em relação à salvação. Eu estou falando que nenhum homem pode ser salvo a acreditar em Deus sem que Deus o obrigue a acreditá-lo. Vamos ver se isso é verdade. Para encerrar o vídeo, o último versículo que a gente vai ler. Abacuque. Vamos para o livro de Abacuque. No Antigo Testamento, um profeta menor. Abacuque. Vamos aqui para Oséias. Continuamos aqui, passamos por Amós, Miqueias, Naum. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Eis que a alma dele que é orgulhosa não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Todos nós vivemos por nossa fé, pelo que a gente escolhe acreditar, ok?
no que a gente escolhe pôr a nossa confiança. A fé é nossa. Deus nos criou com fé, com a capacidade de escolher com que vamos acreditar. Não é algo que só algumas pessoas em especial têm, é algo que toda a humanidade tem. Porém, algumas pessoas não colocam a sua fé em Deus. Porém, algumas pessoas colocam a sua fé na terra. Algumas pessoas colocam a sua fé na sujeira. Colocam a sua fé em falsas religiões. Colocam a sua fé em outro Jesus. E essas pessoas não vão ser salvas. Essas pessoas vão para o inferno. Porque Deus determinou que quem crer em Jesus Cristo, quem crer no Evangelho, vá para o céu. A gente não tem escolha sobre como vamos para o céu ou não. Mas a gente tem a escolha se a gente vai aceitar o presente de Cristo ou não. Então espero que tenha ficado claro todos esses conceitos, o que a Bíblia tem a dizer sobre essas questões. Novamente, é algo que a gente vai encontrar especialmente em meios calvinistas, e eu entendo que certos mal entendidos podem acontecer na definição. Uma pessoa pode pensar, a gente não tem livre-arbítrio, porque a gente não escolhe como a gente vai para o inferno, ou se a gente vai para o céu ou não, né? A gente tem que obedecer uma lei que Deus estipulou, então por conta disso a gente não tem livre vontade, mas não é isso que livre-arbítrio quer dizer. Livre-arbítrio quer dizer se a gente pode escolher algo ou não. Se a gente tem qualquer tipo de escolha de acreditar ou não acreditar, de fazer o bem ou não fazer. É nesse aspecto que as pessoas estão associando que a palavra é associada em sua normalidade. Porém, tem pessoas que usam em outro contexto, que aí seria tipo, a gente pode escolher viver para sempre. Não, a gente não tem essa escolha. Eu quero voar. A gente não tem essa escolha. A gente não escolheu como a gente seria criado. Ok? A gente não fez as regras, mas a gente escolhe se vai obedecer elas ou não. Então, espero que tenha ficado tudo evidente. Que Deus abençoe vocês e até mais.